E aí, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou passar para você aquele pulo do gato para identificar a dureza de um verniz quando se trata de uma repintura. Então, para saber mais sobre esse tema, acompanha aí. Então vamos lá. Já que você está aqui e não é inscrito no canal, considere se inscrever, compartilhe esse vídeo com os amigos que ainda não tem essa manha aqui para fazer essa identificação que vai auxiliar no setup. Deixa aqui também no final do vídeo o seu comentário, faz o teste e comenta para nós aí o que você achou, beleza? Então vamos lá, ó. Seguinte, aqui nessa situação a gente tem um carro com o capô repintado. Quando o capô é original, tem-se, né, os padrões de fábrica, verniz asiático, macio, enfim, né? Tem aquela tabelinha que a gente segue para saber mais ou menos qual a dureza de um verniz. Agora, quando é uma repintura, se você não é pintor e não conhece o pintor, você só jogou seu carro para pintar, você não sabe. Se você é um profissional da área que pegou o carro para fazer o polimento, você também não sabe o que foi utilizado ali. Então não tem como o pintor te dar informação, ó, usei um verniz alto sólido, usei um verniz tabajara ali, não tem como. Então você precisa ter um norte para poder auxiliar no seu teste de setup. O nosso teste de setup é justamente o testezinho que a gente faz antes de iniciar o polimento para ganhar tempo depois, né? O que nós vamos fazer nesse carro para agilizar o processo de polimento. Esse é o teste de setup basicamente falando. Então, para facilitar o seu setup e ganhar tempo realmente na hora do polimento. Para isso, ó, vou te passar a dica aqui, que é muito simples você fazer. Vai perder ali 5 minutinhos antes de iniciar o polimento, mas te garanto que vai valer a pena, uma vez que vai te auxiliar no restante do carro, se ele for todo repintado. Olha só o capô como é que tá aqui a situação. E para saber, para fazer esse testezinho, a gente vai precisar disso aqui, ó. Olha aqui, ó. Uma politriz, obviamente. Eu vou usar uma rotativa aqui, mas você pode usar tanto rotativa quanto rotor orbital. E você vai precisar de 2 boinas iguais. Olha só, aqui eu tenho uma boininha de corte leve, mas se você não tiver 2 boinas iguais, você pode lavar a boina e fazer em seguida. O que não é muito legal, devido ainda ter algum resquício ali de umidade na boina. Então, legal mesmo para você fazer o teste é ter pelo menos 2 boinas. No caso dessa daqui, da New Polish, o custo é bem legal. Então dá para você ter mais de uma boina igual, beleza? Por que nós vamos ter 2 aqui? Vou te explicar o nosso processo aqui para você entender melhor então. As 2 boinas iguais, nós vamos trabalhar em 2 partes demarcadas aqui, ó, demarca aqui com a fita no meio, nós vamos trabalhar em 2 partes distintas do capô. Com isso nós vamos ter o quê? Uma boina você vai usar um composto X, com outra boina você vai usar o composto Y. Para isso também funcionar legal, você vai precisar o quê? De um padrão de passadas. Então é o que eu vou te mostrar agora para já adiantar. Vou usar um composto de refino. Você pode usar qualquer um aí de sua preferência que você já tenha. No caso aqui eu tô com o da Alta América, mas você pode usar qualquer um que você goste de trabalhar aí, beleza? Vou fazer o seguinte teste, ó, colocar 2 gotinhas aqui só, porque eu vou fazer uma área pequena. Beleza? Vou fazer esse lado de cá com composto de refino. Vou fazer ali um padrão de passadas. Para você que não sabe o que é passada, você só faz o polimento e realmente não se preocupa com isso, a passada é aquele movimento no qual ele inicia e termina no mesmo ponto. Exemplo, olha aqui, Dudu, mostra pra gente aqui, ó. Como que eu contaria minha passada então? Se eu iniciei nesse ponto aqui, eu faria minha passada dessa forma, ó. Desci e subi e vou parar no mesmo ponto. Isso vai contar uma passada. Então, com esse padrão agora, a gente consegue ter mais fidelidade no teste. Então, o que nós vamos fazer? Com o composto de refino e essa boininha de corte leve, nós vamos fazer aqui, por exemplo, 2 ou 3 passadas. Do outro lado, a gente vai fazer de igual forma, porém com composto mais abrasivo. Por que nós vamos fazer isso? Assim, ó, vou fazer um barulho aqui, mas não liga não, ó. Vou espalhar o meu composto primeiro. A parte de espalhar o composto não considera-se como uma passada, tá? Então, ó, vou dar 2 passadinhas só, com pressão moderada. 2 passadinhas, ó. Acompanha, ó, aqui é uma passada, já que chegou no início. Agora a gente vai descer de novo e vamos dar mais uma passada. Olha só, dei 2 passadinhas aqui, o ideal é você fazer umas 3 pelo menos por conta da quebra de abrasivos do seu composto, tá? Mas eu fiz aqui só para ilustrar para vocês. Esse teste aqui não vai ficar 100% porque realmente não é um capô degradado do dia a dia no qual você vai conseguir testar melhor. Fiz esse teste aqui, 2 passadas.
com composto de refino e essa boina. A gente vai limpar agora e ver o nível de correção. Do outro lado, nós vamos fazer o mesmo teste, 2 passadas, porém com composto de corte. Por que usa-se agora um composto mais abrasivo? Para a gente ter a comparação, qual lado vai corrigir mais. Por que a gente vai comparar qual lado vai corrigir mais? Vou te falar agora. Você pode até não ter a visualização muito boa aqui, mas um conceito vai ficar claro na sua cabeça e você vai conseguir prosseguir aí em qualquer repintura, beleza? Fiz de um lado o teste, correto? Então a gente vai remover a boina agora. E vai pegar outra boina aqui exatamente igual, mesmo modelo, e agora nós vamos usar um compostinho de corte. Com isso que a gente vai conseguir ilustrar qual lado vai corrigir mais. Se o lado que corrigiu mais for o lado com composto de refino, então você vai ter o quê? Que teve mais facilidade para correção. Então, obviamente, um verniz com mais facilidade para correção é um verniz mais macio. Se o lado com composto de corte tiver um corte melhor, corrigir mais defeitos, você tem então que justamente o verniz é um pouquinho mais duro, uma vez que você precisou entrar com abrasão maior para ter um nivelamento maior. Por isso que a gente faz então dessa forma, com 2 boinas iguais e compostos diferentes. Ó. Espalha aqui o composto e inicia a contagem de passada. Duas passadas. Olha só, volto a dizer que o ideal é você fazer umas 3 ou 4 passadas para você ter realmente o trabalho do composto bem executado, a quebra dos abrasivos. Aqui eu vou só te ilustrar mesmo para a gente ganhar mais tempo e não ficar um vídeo muito longo. Sempre quando você for passar a flanela na pintura após um teste desse, espera a superfície esfriar realmente abaixo aí de uma temperatura muito elevada para você não ter o problema da sua própria flanela riscar ele. Entendeu o conceito até aqui agora? Se um lado corrigir mais que o outro, você vai ver qual composto foi utilizado ali. Nesse caso aqui, o composto de corte corrigiu, porém deixou mais marcado. Ele ficou com mais marcas de boina. Na câmera não vai pegar muito bem, porém dá para ver que realmente a boina deixou um leve embaçado. Na parte do composto de refino, ele corrigiu bem, porém eu precisaria trabalhar mais também. Só que o acabamento vai tender a ficar melhor dessa forma. Então fica subentendido o que com isso? Se a minha boina de corte ali, com o meu composto de refino, ele corrigiu, mas se eu trabalhasse mais ia ficar legal, e o composto de corte corrigiu, porém deixou marcas de boina, significa que o composto de corte foi muito abrasivo. Dessa forma, você fica entendendo então que o composto ali do verniz, o material do verniz, é realmente um pouco mais macio, uma vez que ele tende a marcar com compostos mais abrasivos. Dessa forma, o que então? Se eu sei que o meu verniz é mais macio, eu consigo agora traçar um setup para trabalhar melhor nesse tipo de verniz. Seria um composto próprio para verniz asiático, por exemplo, ou então um composto de refino com uma boininha um pouco mais agressiva, realmente aí como você costuma fazer para corrigir vernizes macios. Dessa forma, você consegue identificar qualquer repintura, o tipo de verniz dela, seja ele mais macio ou mais duro. Só identificando mesmo o nível de facilidade ou dificuldade para cortar com determinado composto e determinada boina. Beleza? Se você entendeu e já testou, deixa aí pra gente nos comentários qual foi a sua experiência com essa técnica, nessa dica bem legal. E também, se ficou alguma dúvida, da mesma forma, comenta pra gente aqui. Comenta aí também alguma sugestão que você possa ter para nos passar e também compartilha com os amigos, principalmente aqueles que gostam aí de pegar uns carros cascudos de repintura para fazer polimento e tem dificuldade nessa parte, beleza? Muito obrigado por assistir até aqui, tamo junto e vamos pra cima!